Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista, juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 17 de julho de 2024, finalzinho de uma manhã de quarta-feira, portanto, estou voltando aqui para compartilhar com os senhores e senhoras mais um vídeo de forma gratuita, desde já dando as boas-vindas ao presente canal 3D ou 3 Dimensões, canal da cidadania. Para quem não conhece o propósito do presente canal, desde já informo com tudo no ponto que o propósito do presente canal consiste exatamente em 3D, não à toa, onde na primeira plataforma, ou seja, no D1, diariamente você tem a oportunidade de assistir vídeos, aulas, versando sobre as mais diversas ramificações do direito constitucional, notadamente naquilo que vem sendo deliberado e pacificado pela Corte da Cidadania, a saber, o STJ, e a Excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal, para quem Rui Barbosa, um dos maiores juristas baiano brasileiros de todos os tempos, não à toa, o mesmo ficara conhecido como a Águia de Haia, na época em que participaram representando a República Federativa do Brasil no Congresso de Haia. Mas o Supremo Tribunal Federal, para quem certa feita Rui Barbosa disse ter a faculdade de errar por último, vem nos últimos tempos deliberando sobre as mais diversas e complexas temáticas, bem como o aborto, que já tem aí o voto da ex-ministra aposentada, a saber, Sua Excelência Rosa Weber, que se declinaram no sentido de descriminalizar o aborto até 12 semanas. Existe também aí o julgamento da ADI 5941, para que o Supremo Tribunal Federal, julgando a constitucionalidade do artigo 139, inciso 6 do novo CPC de Fux DI de 2015, também pacificado no sentido de dizer ser constitucional a respectiva medida atípica de penhora diversa das clássicas e típicas penhoras do artigo 835 do CPC, bem como penhora prioritariamente de dinheiro, se não tiver de veículo, seguida por imóvel e assim sucessivamente. Mas na ADI 5941, o Supremo Tribunal Federal, analisando a constitucionalidade do artigo 139, inciso 6 do CPC de Fux, pacificado no sentido de permitir medidas atípicas, bem como a suspensão de CNH, passaporte e até mesmo o direito de participar de concurso público de eventuais devedores da Justiça. Vi isso com muitas reservas, pois todo tipo de supressão, eu, na qualidade de advogado constitucionalista, sempre vejo com muitas reservas e como matéria suscetível de supressão de direito, e por que não dizer de retrocesso cultural, social, econômico e jurídico. Mas hoje estou voltando aqui para tratar de um assunto que em tese parece ser simples ou comezinho, não obstante nos possibilitar a fazer uma grande reflexão acerca de dada temática, bem como, abre aspas, porque quem rejeita problemas e adversidades joga fora oportunidades, e quem pensa prospera na vida. Fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer um dos maiores poetas britânicos de todos os tempos, qual seja William Shakespeare, para quem certa feita não ouvidarem dizer, existir entre o céu e a terra ano-luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. Mas Shakespeare, certa feita, também fora pedagógico quando dissera ser lista também todo aquele que segue determinada seita religiosa. Outro sim, Shakespeare também, quando estava a falar sobre a caixa de Pandora, fora pedagógico no sentido de dizer que a caixa de Pandora, diversamente do que muitos entendem, notadamente no que aduz a mitologia grega, que a caixa de Pandora só tinha coisa de ruim, e Nietzsche
e salva a esperança, e Nietzsche, quando estado ou provocado a falar sobre a respectiva temática da elencada caixa de Pandora, que era, na verdade, tratava-se de uma mitologia grega, em que dizia que tudo que tinha dentro daquela caixa remontava a coisa ruim, salva a esperança. E Nietzsche, em estado provocado a falar sobre determinada temática, disse que a esperança é o pior dos mares, pois gera angústia, angústia de Jacó, ansiedade. E aí me remonta o pai da psicanálise, o grande austríaco, qual seja Sigmund Freud, para quem é conhecido como o pai da psicanálise, por meio das suas teses, bem como as defendidas no bojo da tópica 1 e tópica 2, acerca do id, do ego e do superego, acerca do consciente, subconsciente e o inconsciente, cujo próprio Freud é pedagógico por meio de sua tópica 1 e 2, em nos revelar que o nosso consciente é a nossa menor fração, a nossa menor parte, cujo inconsciente é responsável pela maioria das decisões que o homem toma. E não à toa Freud cria, no alto de sua infinita grandeza intelectual, os contornos e alcances por meio do id, por meio do ego e do superego, cujo id para Freud consiste nas causas-mãe ou arquê, das pulsões, da libido e da força motriz que move o homem, ato contínuo nos remontando para a dopamina, que é um neurotransmissor responsável por tudo aquilo que o homem projeta, que o homem pensa, que o homem aspira. E não à toa, com base nessa dopamina, Deus nos permite diariamente acordar, trabalhar, estudar, ter planos e metas, e não à toa também, com base nessa tese da dopamina, podemos até mesmo usar o futuro para moldar e construir o presente. Mas Deus, no alto de sua infinita grandeza, colocou no meio do cérebro a serotonina para frear o homem, para dizer que, não obstante Deus ter lhe dado o livre-arbítrio, ao revés desse livre-arbítrio não é uma deliberação de caráter eminentemente ilimitado, pois se fosse, Deus não teria colocado no meio do cérebro do homem, segundo a neurociência, a serotonina, que serve exatamente como freio de todos os neurotransmissores, inclusive a própria dopamina, para que o homem não evite os extremos, para que o homem não tome atitudes extremistas, para que o homem coloque peso e medidas, para que o homem use o senso de cognição adequada. E essa é a grande diferença entre a maior viagem de todas, que o homem pode fazer, que não ultrapassa 30 centímetros, que é a distância do membro inferior do coração até o membro superior do cérebro, onde existem 100 bilhões de neurônios. Cada uma dessas microcélulas nervosas, enquanto células individuais em que pese, são capazes de transformarem em 10.000 novas células elétricas a cada instante. Estamos a falar das sinapses que se formam no córtex, a nossa massa cinzenta, ato contínuo, remontando o segundo céu, que é um céu cosmológico, um céu ipsilite escuro, onde orbita e trabalham as naves espaciais, as estações espaciais da NASA, e onde tem também na órbita baixa diversos satélites de comunicação colocados pela SpaceX, que é uma empresa do bilionário Elon Musk. Mas afinal, do que estamos a falar? Explico, e como sempre, resposta de fácil alcance. Hoje o mundo vive eivado numa iminente crise de legalidade e legitimidade, onde as pessoas, revestidas de um materialismo arminiano, vivendo como verdadeiro lilista, que é as pessoas que vivem anarquia, ou seja, desprovidas de valores éticos e morais, e dado esse nosso existencialismo, essa ideia de que somos finitos, somente Deus é eterno,
e podemos, portanto, soprar a qualquer momento, dada essa ideia desse nosso materialismo arminiano, desse nosso humanismo, desse nosso com base no antropocentrismo que coloca o homem no centro do universo, faz com que o homem fique com a sua dopamina aguçada. E aí essa pulsão, segundo Freud, que é o que move o homem a buscar para ter, em detrimento do seco, aí me vem à mente Schopenhauer, que diz que o homem vive numa incessante e infinita sede de ter, com o tédio de não poder possuir, remontando essa ideia da dopamina e da serotonina, que é o freio, que é um neurotransmissor que Deus colocaram no meio do cérebro do homem para colocar limites. E não à toa, quando a gente vai para a transfiguração de Cristo Jesus, Jesus está no meio, Moisés aparece do outro lado, remontando o Êxodo e a lei mosaica, e do outro Elias, dando a entender que Cristo Jesus tivera acesso à teoria do Zen de Buda, que consiste exatamente numa teoria para se evitar os extremos. Não à toa, todos os templos budistas têm 3 portas, não obstante somente uma, ou seja, a do meio está aberta, exatamente para nos ensinar que devemos evitar os extremos, pois aquilo, segundo os históricos, notadamente defendido por Sêneca, contemporâneo de Jesus, Paulo de Tarso, citado por Dom Jerônimo, da época de Nero Calígula, defendia a filosofia temporal da inteligência, responsável pela inteligência emocional, senso de empatia, resiliência. A grande diferença entre um homem ponderável, entre um homem que crer e o que não crer, está exatamente na maneira como ele enfrenta as adversidades para aprender a superá-las e ter ainda a oportunidade de escrevermos os melhores capítulos de nossas vidas no momento da dor, da opressão, da supressão. Não à toa, aqueles que se elevam e se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo, conosco hoje e sempre. Amém. Céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras do Todo-Poderoso não vão passar. A boca fala porque o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca, razão pela qual devemos fartarmos nosso coração com coisas boas, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 32. Erudito Paulo de Tarso, aquele que é responsável por escrever mais de 50% do Novo Testamento, com base na nova e eterna aliança de Romanos a Filemon. Afinal, do que estamos a falar? Em que tempo estamos? Como dizia os gentios, a época dos gentios. Explico novamente. As pessoas vivem numa busca meteórica por felicidade, por riqueza, prosperidade, aquela clássica ânsia de ter com o tédio de não poder possuir, remontando a dopamina e a serotonina da neurociência. E essa ideia de finitude que só Deus é eterno e nós somos efêmeros ou passageiros, dada essa nossa miserável natureza humana, nos chama para uma responsabilidade, para uma consciência mítica, cósmica, cosmológica, democrática, filosófica, jurídica, em especial teológica, que nos possibilitará a ter a devida intimidade com a existência, a palavra e o inefável poder do Senhor dos Exércitos, dos anjos do terceiro céu. Mas afinal, o que estamos a falar? Em que tempo estamos? E por quê? Quando rejeitamos problemas e adversidades, ato contínuo, por via reflexa, estamos jogando na lixeira ou jogando fora as ímpares oportunidades de alçarmos voo na asa de um querubim, na prosperidade. E não à toa Napoleão Hill, em sede de um seu livro, Quem Pensa Enriquece,
e também em outro best-seller a saber, Mais Esperto que o Diabo, fora pedagógico, no sentido de dizer que quem pensa enriquece. Existem muitos especialistas da neurociência, da psicanálise, da psicologia, da sociologia, das clássicas ciências sociais, muito preocupado com os contornos e alcance em que o homem, em que o mundo se apresenta. As pessoas deixando de pensar e tendo pensamento, que existe uma grande diferença entre pensar e ter pensamento, entre ouvir e ser ouvido. Você tem pensamento quando você pensa nos problemas que tem, nas contas que tem, e você pensa efetivamente quando você busca solução. Você usa o tino e o tirocínio da razão no impasse tentativa de buscar resposta e explicação para o inefável mistério que norteia o nosso existencialismo. Está aí a grande diferença, o grande divisor de água. E por que quem rejeita problemas ou adversidades joga na lixeira oportunidade? Mais uma vez explico. E como sempre, a resposta é de fácil alcance. Quando digo que quem rejeita problemas ou adversidades joga grandes oportunidades no lixo, é exatamente porque as oportunidades em que pese, elas não vêm mascarada e com a capa e com o nome ou denominação de oportunidade, e sim vem como no formato de problemas. Deus aparece para Abraão quando ele estava em Arão e pede para ele abandonar toda a sua parentalha e ir para Canaã. Olha só, renúncia. Tudo na vida do primeiro livro de Gênesis até o último livro escatológico é renúncia. É oferta, é holocausto. E as pessoas não querem sofrer. Qualquer dorzinha fica chorando. Qualquer vento, vendaval, fica desesperado. E esquece da época de Êxodo, os 40 anos de peregrinação no deserto do Sinai, onde Deus ficaria indignado com os hebreus, não obstante ter acabado de resgatá-lo de 400 anos de peregrinação, ou seja, do cativeiro do Egito. Os mesmos tinham medo de Deus. Deus pede para Moisés construir uma linha divisória para falar com o povo, e o povo não conseguia nem se aproximar daquela linha divisória. Hoje as pessoas não podem sentir nenhuma dificuldade, nenhum problema, nenhuma dor, que diz, ai meu Deus, por que comigo? Como se você, como determinada pessoa, fosse melhor do que o resto do mundo. E esta é a razão pela qual tenhamos que aprendemos a orar e a rezar. Quando oramos, não temos que pedir em primeira pessoa, e sim sempre em terceira pessoa. Porque Deus, ele não está à disposição única e exclusivamente de uma pessoa, e sim do mundo todo, seja gentil, não gentil, judeu, não judeu. Ninguém terá 24 horas de prazeres, de alegrias, de prosperidade, mas terá também provações, o vale da sombra da morte, que é um lugar onde Deus usa para construir a nossa fé de forma gradativa, como ele fizeram com Abraão. E quando eu digo que quem rejeita problemas e adversidade, perde oportunidades. Vou dar um exemplo. A enchente do Rio Grande do Sul, a tragédia do Rio Grande do Sul. Muitas pessoas disseram que não queriam a casa daquela de graça. Ao revés, outra pessoa sabe, como empresário, dono da Havan, não estou aqui sendo advogado dele, até porque não tenho procuração, falando como um formador de opinião, como um juiz filósofo e um advogado constitucionalista. Vi que o mesmo, diversamente da maioria, que disse que jamais compraria uma casa dentro da água, ele comprou diversas. Olha as oportunidades. Oportunidade busca por preparação. As oportunidades não virão mascaradas como oportunidade, sim como adversidade. E aí é o vale da sombra da morte, é o Monte Sinai, onde Deus nos coloca diariamente para medir o limite da nossa fé. E a depender da maneira como enfrentamos problemas
Aí é onde entra resiliência, empatia e inteligência emocional dos estoicos, dos budistas e da mente de Cristo. É que conseguiremos enfrentar os mais diversos e complexos problemas do dia a dia e aprender a superá-los ao contínuo, na medida em que superamos determinados problemas. Deus abre o leque, a porta da graça para dizer uma oportunidade que você iria perder se você não tivesse enfrentado esse problema. Exemplo, muita gente fica são certa em querer comprar um leilão judicial, e se vão querer um leilão judicial que é objeto de um processo complexo judicial de ano-luz que se arrasta na justiça, mas aí onde entra um homem sábio, a sabedoria do rei Salomão, e compra um imóvel que é 1 milhão, ele compra por 300 mil. Ou seja, 30% do valor na terceira chamada. Na segunda, 50%. Na primeira, o valor da avaliação. Ou seja, Deus mostrou a oportunidade do leilão na forma de um problema, a saber, um problema judicial, que até nós, advogados, sabemos o quão complicado e complexo é. Mas a depender da sabedoria como o advogado conduz e o advogado que você contrata determinada temática, você pode fazer o melhor negócio da sua vida, ou seja, um problema que você vai abrir o leque e a porta para uma grande oportunidade, comprovando que quem rejeita problemas e adversidade não tem prosperidade, não alça voo na asa no querubim do sucesso. Às vezes, a pessoa ora, pede a Deus por trabalho, por prosperidade, por dinheiro, riqueza. E Deus, às vezes, atende na mesma hora, como diz João 16:24, pedes em meu nome que eu te darei, pedes em meu nome que eu te darei, pedes em meu nome que eu te darei. Deus atende, mas não do jeito que a gente pede. E pior ainda, dentro de nosso tempo, pois Deus é atemporal. Deus não se submete à vontade e tampouco à lei dos homens. E ao tempo, pior ainda, ele é atemporal. Não à toa ele é o Deus de ontem, de hoje e há de eterno será do amanhã. Mas o fato é que, como ensinam os estoicos, notadamente o ex-imperador de Roma, Marco Aurélio, Sêneca, Buda, que devemos evitar os extremos, aquilo que não tem remédio, remediado está. E tenhamos que saber transformar negativo em positivo, ou seja, as oportunidades elas vêm na forma de negativo. E a depender da sabedoria, do espírito de resiliência, empatia, inteligência emocional dos estoicos, como você encara, Deus vai abrir lá na frente uma porta da grande oportunidade. Ou seja, os problemas, a adversidade, é apenas a degustação que Deus coloca diariamente na nossa vida, um tipo de Monte Sinai, do Vale da Sombra da Morte, para Deus tentar construir a nossa fé de forma gradativa, assim como ele fizera com Abraão, como no passado fizera com Moisés, na sarça, na queima da sarça, pedindo, quando o Todo-Poderoso, por meio do anjo, que na verdade era em tese Cristo Jesus, queimando naquela sarça, tire a sandália, pois você está pisando em terra santa. E aí me vem à mente aqui uma curiosidade. Se você quer respeitar um cristão, um católico, cristão católico ou protestante, tire o chapéu quando entrar na igreja. Se você quiser respeitar um judeu, você coloque o chapéu dos rabinos quando for entrar na sinagoga. Se você quiser respeitar um muçulmano, você tire o chapéu, tire a sandália, remontando essa ideia, esse período do êxodo. Veja, portanto, que tudo é relativismo, tudo é muito relativo, tudo depende da perspectiva. Me vem à mente aqui o ex-imperador Marco Aurélio, para quem fora pedagógico, no sentido de dizer que a melhor maneira de nos vingarmos de nossos inimigos é não agirmos igual a ele.
transformando negativo em positivo. Vem à mente aqui Jamie Allen, um grande poeta britânico, para quem for pedagógico, no sentido de dizer que somos aquilo que pensamos, remontando essa ideia de pensar. Quem pensa enriquece, como defendia Napoleão Hill. Existe um famoso neurocientista norte-americano que defende a tese para quem não existe o livre-arbítrio, qual seja Robert Sapolsky. É um neurocientista norte-americano famoso que vem defendendo a tese da não existência do livre-arbítrio. E sobre essa premissa e sobre essa perspectiva, em tese, eu concordo com o erudito cientista, pois quando recorremos ao budismo, a teoria de Zen de Buda, quando recorremos aos estoicos, que é uma filosofia atemporal da inteligência, da resiliência, da empatia, da inteligência emocional, observamos que o livre-arbítrio, sob a perspectiva do direito, é o que? Uma espécie de direito potestativo de o homem fazer ou não fazer determinada coisa sob pena de responder sobre as condutas desviantes, ou seja, pelos desvios de finalidade, abuso de direito e etc. Remontando que tudo na vida tem que ter o quê? Equilíbrio. Não à toa, Deus nos dera a dopamina para aspirarmos, construirmos o presente, o futuro, e até criarmos e moldarmos o presente por meio do futuro. Mas ele, para que o homem não seja assim como era os remanescentes da época de Noé, lá na Torre de Babel, achando que poderia estar acima do bem e do mal e ser superior a Deus por meio da Torre de Babel, Deus coloca a serotonina, neurotransmissor, para controlar os demais neurotransmissores, para dizer que tudo tem que ter equilíbrio. Nietzsche dizia: aquilo que não mata nos torna mais forte, porque gera imunidade. Mas não há céu sem tempestade, e até as estrelas precisam da escuridão para brilharem e se enaltecerem entre si, como defendia Schopenhauer, obviamente, com outras palavras. Mas que é a vida? A vida está no citoplasma, que uma gota gelatinosa armazena bilhões e bilhões de gametas ano-luz. A vida, certa feita, fora bem definida pelo grande cientista Albert Einstein, para quem disse existir apenas duas maneiras de enxergarmos o mundo. Um mundo em que não exista milagre. 2, um mundo em que tudo seja visto sob a perspectiva de milagre. E eu pergunto, existe milagre maior do que a eleição na hora da relação sexual entre nossos pais, onde bilhões e bilhões de gametas concorria aquele óvulo da nossa mãe e somente eu, você, conseguimos furar aquele óvulo. Se isso não for um milagre, não sei mais o que é milagre. Existe algo mais fantástico? Sabe por que você é especial? Sabe por que somos especiais e ninguém é igual a você? Porque Deus colocou, nos codificara aqui, ó, impressão digital. Juridicamente, ninguém tem igual. Ninguém tem impressão digital. Deus nos codificara aqui. E por isso, por esta razão, para além do dom da vida, somos especiais, porque ninguém tem a mesma impressão digital. Ninguém. Ao contínuo, tornando você uma pessoa ímpar, especial, que deve agradecer diariamente pelo dom da vida e dizer: eu sou um milagre. E a tudo dá graça. Tessalonicenses 5, 15, 18. A tudo dá graça. A tudo dá graça. A tudo dá graça. Pois a vontade e o propósito não é do homem, sim de Deus. Mas o neurocientista norte-americano Robert Sapolsky vem sendo pedagógico no sentido de dizer que o livre-arbítrio em tese não existe, a ponto de dizer que somos a soma daquilo que não dominamos,
que não controlamos. Em tese, o mesmo tem razão, pois quando a gente recorre ao estoicismo e à teoria do Zen, que é exatamente evitar os extremos, a gente observa que o livre-arbítrio ele não é limitado, senão Deus não teria colocado a serotonina para controlar a dopamina. Não Deus não teria descido com seus anjos lá na Torre de Babel, Gênesis 11:6, para frear aqueles homens remanescentes do dilúvio de Noé. Se Deus quisesse que a capacidade do homem fosse ipsilis, ou seja, literalmente ilimitada, ele não teria colocado a serotonina para controlar a dopamina. Ele não teria descido lá na época da Torre de Babel para controlar aqueles homens, a ponto de ele dizer, se a gente não for lá, eles serão ilimitados. Se Deus quisesse que as ações e o livre-arbítrio fossem ilimitados, ele não teria dito para Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, que ele não poderia invadir o território do inimigo, a saber, Satanás, Lúcifer, aquele que corrompera os anjos, um terço dos anjos de Deus, por meio da rebelião de Lúcifer. Veio, portanto, que tudo tem que ter equilíbrio. Na transfiguração de Cristo Jesus, Moisés estava de um lado representando o êxodo, Elias do outro representando a época dos profetas, e Cristo Jesus no meio, remontando o que? A teoria do meio, do equilíbrio, da serotonina. Na crucificação, um ladrão do lado e outro ladrão do outro, um se arrepende, o outro não. E Jesus no meio, remontando a ideia de que devemos evitar os extremos. Fiz um vídeo falando que do ano que nunca passara de Isis, em 1968, onde 5 anos antes tinha morrido, notadamente em 1963, o ex-presidente assassinado John Kennedy, Onassis, aquele que certa feita disse que enquanto a sociedade livre desse país não conseguir ajudar os muitos que são pobres, não conseguirá igualmente salvar os poucos que são ricos. Ou seja, se unidos somos fracos, imagine desunidos. Mas em 63, para além de ter o mundo ter observado de camarote o assassinato do pastor Martin Luther King, o senador Kennedy, a guerra do Vietnã, Guerra Fria, etc., o mundo também pôde observar a criação de um radicalismo extremista, ou seja, uma divisão, uma polarização na política. A polarização que vemos hoje, direita e esquerda no mundo, e na altura a gente está vendo aí na França, se dá exatamente por conta de resquícios da clássica Guerra Fria, que é uma guerra antagônica, né, movida e traçada entre a antiga ex-União Soviética e a atual Rússia, do atual Vladimir Putin, com os Estados Unidos, um defendendo o Ocidente e o outro o Oriente, criando, né, essa divisão, essa polarização na política. Direita extremista, esquerda extremista, nos fazendo necessário remontar e ressuscitar essa teoria do Zen, ou seja, do estoicismo, do budismo e da mente de Cristo. Mas quando o neurocientista americano Robert Sapolsky fora pedagógico no sentido de defender que somos a soma daquilo que não podemos controlar, remonta exatamente essa ideia defendida pelo Zen, teoria de Zen de Buda, e pelos estoicos, que o homem não deve se envolver com coisas extremistas. E quando recorremos para Sigmund Freud, ou seja, o pai da psicanálise, o grande austríaco Freud, a gente observa que mais de 70% da tese defendida por Freud, por meio da tópica 1 e 2, notadamente no que aduz o ID, o ego e o superego, no que aduz as pulsões, o ID, né, que consiste nas causas, ou na arquê, causa-mãe, das pulsões da libido e da libido do homem, ou seja, uma espécie de dopamina que faz com que o homem tenha força motriz, energia física, mental e espiritual para trabalhar, estudar,
projetar o futuro e até mesmo usar o futuro para moldar e criar o presente por meio da dopamina, é claro, com a dosagem, né, da serotonina. E o ego o ego e o superego representando para Freud o amor exacerbado em si mesmo, ou seja, o clássico narcisismo, que as pessoas têm paixões exacerbadas em si mesmo, a contínuo remontando o que defendia Nietzsche, que amar o único ser é uma barbárie, pois isso ocorre à dispensa dos demais seres, inclusive Deus. Mas Nietzsche também foi pedagógico, no sentido de dizer que nada aprisiona mais do que as ideias. E eu acrescento, nada aprisiona mais do que as ideias, as culturas, os hábitos, o vício e a ignorância, cuja ignorância é que pesa sua maior arquê sob a perspectiva filosófica. As pessoas cometem pecado, crimes e atos de ingratidão, a maior parte das vezes por mera ignorância. Ocorre que errar é humano, persistir ou insistir no erro é ignorância. Veio, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos o verdadeiro contorno de como ter sucesso, de como ser feliz, de como enfrentarmos as adversidades da vida. E não à toa fui instado ou provocado a falar um pouco sobre o respectivo tema sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, e tampouco faz não demérito àqueles que por um viés ideológico, político, filosófico, jurídico, ideológico, portanto, pensa em sentido contrário, pois isso é a democracia, como defendia o grande premier, a saber, sua excelência Winston Churchill, quando discursava na Casa dos Comuns de 1947, no sentido de dizer que a democracia é o pior do regime, a exceção dos demais, ou seja, o Churchill estava dizendo que pior que seja os regimes democráticos, ao revés, eles são do melhor do que o silêncio da ditadura. Por via reflexa, também remontando essa teoria do Zen, essa teoria do equilíbrio, essa teoria do meio. Veio, portanto, que existe também uma regra que chama-se regra 73855. O que é essa regra 73855? É uma regra criada pelo cientista no sentido de provar que a linguagem ela tem 3 momentos. Ou seja, o primeiro momento ela é representada pelo 7, que representa o número de argumentos que as pessoas usam numa conversação. O 38 representa e simboliza o tom e a velocidade da voz, ou seja, as pessoas, né, às vezes você tem que dizer baixa o tom e melhora o discurso. E o 55 representa, sob a perspectiva da linguagem e sob a perspectiva dessa regra do 73855, a expressão corporal, ou seja, segundo essa regra, 55% da linguagem é expressada e materializada pela expressão corporal. Ato contínuo também nos remontando essa ideia do equilíbrio, essa ideia de que devemos melhorar o discurso e baixar o tom. Muitos problemas podem, em tese, ser evitados se o homem usar o espírito de resiliência e empatia, notadamente aquilo que defende na parábola entre o joio e o trigo, que Jesus disse que nada serve um grão de trigo jogado no chão se não se permitir sepultar. E por sepultar se entenda, é você ter a grandeza espiritual e intelectual de tentar evitar os extremos, de se esvaziar para evitar um mal maior. Agindo assim, o homem poderá evitar muitos problemas. Outro sim,
Na medida em que as pessoas rejeitam problemas e adversidades, elas rejeitam por via reflexa oportunidade. E não à toa, oportunidade busca por preparação, oportunidade busca por sabedoria. E não à toa o rei Salomão fizeram um pedido para o Todo-Poderoso. Foi sabedoria para o mesmo governar sobre Israel. E diante de singelo pedido, o Todo-Poderoso, para além de tornar o rei Salomão um dos 10 reis mais importantes de Israel, não à toa o mesmo governara por expressivo 40 anos, assim como seu pai, o rei Davi. Por via reflexa, o rei Salomão, Deus tornou-lo também um homem mais sábio e mais rico do que em sua época. Razão pela qual o rei Salomão escreve 3 livros. O primeiro Cântico, o livro um verdadeiro livro de poesia, onde ele retrata a sua primeira vida. Escreve o segundo livro, a saber, Provérbio, o livro de sabedoria, retratando a sua segunda vida, e escreve seu terceiro livro para remontar a sua terceira idade, o livro Eclesiastes, no sentido de dizer, na vida tudo passa, tudo é ilusão, tudo passa. E o que o conformara era eliminar a certeza de saber que poderia, doravante, contar com o Todo-Poderoso. A grande diferença que existe entre o homem que crê e o que não crê, o homem cristão, pelo viés protestante e o católico, de um homem ateu e até mesmo ateísta, até mesmo agnóstico pelo viés teísta e ateísta, é a terceira fase da vida. Pois o rei Salomão, na primeira e na segunda, fizeram tudo que todos os ateus, bem como Marx, Schopenhauer, Freud e Nietzsche fizeram. O que o diferencia do rei Salomão é somente na terceira fase, que eles, diversamente do rei Salomão, que pode contar com o Todo-Poderoso, os demais não creem. Pois para crer, crente, até ateu, seja ele agnóstico, teísta ou teísta, são crentes. Existe uma grande diferença entre crer e ser crente. Todo ateu, todo agnóstico, teísta, ateísta são crentes. Pois para crer basta conjugar o verbo crer em algo. E quem não crê em algo tem uma vida totalmente desprovida de dopamina, vaga, sem sentido. Então, crer é todo aquele que crê em algo. Crente é aquele que segue Cristo. Então, todo crente, todo cristão é crente, mas nem todo crente é cristão. Ou seja, os ateus e agnósticos são crentes, mas não são cristãos. Veio, portanto, que Freud dedicara a maior parte da sua pesquisa em sede da tópica 1 e da tópica 2 nas pulsões e na libido, que são forças motrizes que fazem com que o homem realize os mais diversas atividades do dia a dia. Trabalhar, estudar, projetar, fazer planos e metas, e etc. E o ID, como essas pulsões, né, que representam essas pulsões, essa libido que move o homem. Já o ego, o amor exacerbado em si mesmo, remontando a ideia de narcisismo exacerbado. E Nietzsche dizia que amar o único ser é uma barbárie, pois isso ocorre à dispensa dos demais seres, inclusive Deus. Em idos de 1900, Carl Sagan, quando chefiava a missão da NASA, deu um tirocínio no sentido de pedir para virar a sonda Voyager 1 para o lado da Terra, que ela estava orbitando o Sol. E ele ficou impressionado com aquele pontinho que ele batizou de pontinho pálido azul, a ponto de dizer que estamos literalmente perdidos e não tem ninguém olhando para aquele pontinho pálido azul que é a Terra. A contínuo dizendo que estamos literalmente perdidos. 2 anos depois, e de 1992, ele escreve um livro dizendo que somos compostos de poeira estelar. Recentemente, notadamente há 2, 3 anos,
Os cientistas comprovaram que somos compostos de 95, 97% de poeira estelar, ou seja, poeira quântica, remontando que a física quântica veio, portanto, que na medida em que rejeitamos problemas e adversidades, estamos jogando fora oportunidades. Oportunidade busca por preparação. E não à toa, o rei Salomão pedira por sabedoria para governar sobre Israel. Quando vamos para um dos pais da Igreja Católica, a saber, São Tomás de Aquino, gosto muito de uma oração dele, que faço questão de recitar, para que eu mesmo, à época, fora pedagógico, se dirigir para o Todo-Poderoso para pedir sabedoria para seus estudos. E sempre me emociona muito a oração da lavra de São Tomás de Aquino, para quem irei recitá-lo nos tempos que seguem, abre aspas. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeie em mim a semente da vossa bondade, fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida seja coerente. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que me pedes e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos, hoje e sempre. Amém. Veja que erudita e transcendental oração da lavra do pai da escolástica, a saber, São Tomás de Aquino. Para quem deve sempre servir de cabeceira essa oração, que é muito erudita, pedindo por sabedoria. Não à toa, um dos 7 dons do poder do Espírito Santo é por sabedoria. Ciência, consciência, domínio, mansidão, fortaleza, sabedoria e temência ao Senhor. Os 9 frutos do dom do poder do Espírito Santo: amor, gozo e paz, cujos 3 primeiros representam a Trindade, que é ver Deus em 3 dimensões, e recebemos a partir do batismo. Os outros 6 representam as condutas do homem. Vem, portanto, que por meio da sabedoria, por meio da consciência mítica, cósmica, democrática, jurídica, filosófica e teológica, devemos buscarmos a verdade, como diz João 8,32. Buscais a verdade, e a verdade vos libertará, como diz o versículo muito citado pelo ex-presidente da República, a saber, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, que muitos o chamam de mito. Paulo de Tarso, Romanos 32,12, nos alerta no sentido de que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Devemos, pois, buscarmos nos renovarmos por meio da nossa mente para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Me remontando para a clássica lei da atração, e me vem à mente Jamie Allen, poeta britânico, para quem certa feita fora pedagógico no sentido de dizer que somos aquilo que pensamos, ou seja, a lei de atração. Razão pela qual enfatizo que devemos sempre recorrermos ao estoicismo,
que é considerado a filosofia temporal da inteligência emocional, da empatia e da resiliência. Quando o neurocientista norte-americano, a saber, Robert Sapolsky, defende que o livre-arbítrio representa a soma de tudo que não podemos controlar, está exatamente nos remetendo para o estoicismo, para a teoria do Zen de Buda e para a transfiguração de Cristo Jesus, onde Cristo Jesus estava no meio, Moisés do outro lado, representando o êxodo e a lei mosaica, e Elias remontando à época dos profetas. E é exatamente esta a razão pela qual devemos usar os 7 dons de poder do Espírito Santo para moldarmos a nossa existência, moldarmos diariamente as nossas condutas para podermos atingirmos os 9 frutos do dom do poder do Espírito Santo, que é o produto final do exercício da prática dos 7 dons do poder do Espírito Santo. Freud, por meio da sua tópica 1 e 2, dedica mais de 70% da sua tese à metafísica, ou seja, não à toa, o nosso consciente é a nossa menor parte. A nossa maior parte é o inconsciente, e que foi muito explorada por meio do ID, por meio das pulsões da libido de Freud, onde o inconsciente representa para Freud a parte mais importante, a força motriz, que ele chama de pulsão e libido, e que a neurociência chama de dopamina, que é capaz, a força motriz responsável por aquilo que somos e aquilo que, em tese, desejamos ser. E é exatamente esta a razão pela qual devemos sempre recorrermos à sabedoria. Sabedoria para buscar a verdade, sabedoria para descobrir e desvendar os códigos, os mistérios de Deus. Torre de Babel, ele dá diversos códigos, código da unidade, da coerência, que pessoas que não comungam do mesmo princípio, fatalmente a sociedade, seja ela matrimonial, social, empresarial, etc., irá à bancarrota, remontando a ideia do equilíbrio, a ideia do Zen, a ideia da serotonina, razão pela qual me vem à mente o William Ernesto, para que inspirara Mandela na época da segregação racial, onde ele fora preso na África por defender a causa dos negros. William Ernesto Helder foi pedagógico no sentido de dizer que somos o senhor de nosso destino e o comandante de nossa alma. É claro, né? Com a ressalva de que naquilo que está sob o nosso alcance, como defende o neurocientista Albert Sapolsky, para quem for pedagógico, no sentido de dizer que somos a soma de tudo aquilo que não podemos dominar. Ou seja, o homem não deve se envolver com coisas extremistas, que ele não tem a menor capacidade de dirimir. E não à toa, aquilo que não tem remédio, remediado está. As coisas que estão no campo da metafísica, e me vem à mente aqui o rei Davi, ele se dirigia para o Todo-Poderoso como Senhor dos céus e do inferno. Haja com a sua mão esdra ou direita, nos campos mais altos da espiritualidade. Tenhamos que, muitas vezes, renunciar até mesmo aquilo que mais amamos para fazer aquilo que é da vontade e do propósito de Deus e para descobrir qual o nosso propósito, em especial o propósito de Deus na vida de cada um de nós. O esvaziamento é a carruagem de fogo da inteligência emocional defendida pelos estoicos.
É por isso que o William Ernesto Henry foi pedagógico de dizer que somos o comandante, somos o senhor de nosso destino e o comandante de nossa alma. O grande poeta e dramaturgo português, a saber, Fernando Pessoa, foi pedagógico no sentido de dizer que não sou nada, não serei nada e nem quero ser nada. Sou apenas um sonhador, que assim como você, diariamente deve fazer um esforço hercúleo para se esvaziar, rever os conceitos e abraçar as adversidades e os problemas como fruto e espelho de oportunidade que Deus diariamente nos coloca, uma espécie de vale da sombra da morte, Monte Sinai, para nos ensinarmos a enfrentarmos os mais diversos e complexos problemas do dia a dia e aprender a superá-los. E para além disso, temos a ímpar oportunidade de escrevermos os melhores capítulos de nossas vidas no momento da dor, da opressão, da supressão e da humilhação. Não à toa, aqueles que se elevam e se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo e conosco hoje e sempre. Amém. Pessoal, vou ficando por aqui. Não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco faz nenhum demérito àqueles que, por um viés ideológico, político, filosófico, jurídico, pense em sentido contrário, pois isso é democracia. Se gostar do presente e singelo vídeo, se inscreva no presente canal, convido o maior número de pessoas para fazer o mesmo, dê o seu like, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei postar, que não serão poucos. Agradeço desde já aos novos inscritos, aos mais de 63.500 views ou visualizações de pessoas que pouco mais de 10 meses vêm acompanhando o presente canal. Agradeço do fundo do coração. Até a próxima e fique com Deus.